Tudo bom, gente? Quero aqui deixar uma breve reflexão com vocês. Está lá em 1 Pedro 3, do versículo 14 ao versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Eu li na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Então, hoje eu queria refletir um pouquinho de como o cristão deve se portar, como o cristão deve reagir diante das ameaças de pessoas, por exemplo, desse mundo. Como que você deve reagir, né, a pessoas que vão te ameaçar, que vão te questionar, né, que vão até certo ponto ironizar, né, a sua fé ou algum princípio aí da palavra de Deus. A primeira coisa que Pedro que diz é que nós vamos sofrer nesse mundo, caminhando junto com aquilo que o próprio Cristo disse, que no mundo nós teríamos aflições. Então nós vamos sofrer, e Pedro que disse que muitas vezes nós vamos sofrer fazendo o que é certo. Mas ele diz, vocês vão ser abençoados. Deus vai estar com vocês, vai estar conduzindo tudo. Deus vai estar guardando, né? Vocês vão ser verdadeiramente felizes, mesmo que vocês estejam sofrendo, porque vocês estão fazendo aquilo que é certo. Ele diz que o servo de Deus não deve se preocupar, não deve ficar ansioso com medo diante das ameaças. Ele diz, sem preocupação, sem medo diante das ameaças. Mas ele diz que o servo de Deus precisa se consagrar, né? Buscar ao Senhor, ter intimidade com Deus para ser direcionado e moldado por Deus diante dessas situações difíceis que podem envolver sofrimento, ameaça, calúnia. Ele diz que o servo de Deus precisa ter consagração. Em segundo lugar, ele diz que o servo de Deus precisa ter preparo. Ele diz, você tem que estar preparado para você explicar a razão da sua esperança. Se alguém te questionar, o servo de Deus precisa estar consagrado, ser corajoso e não amedrontado, mas o servo de Deus precisa estar preparado. Precisa ter convicção bíblica, precisa ler, precisa ter alguma profundidade para você defender o seu ponto de vista quando você for questionado a respeito disso. Coragem para não se amedrontar e não se acovardar diante dos homens. Consagração para você ter a certeza que está seguindo aquilo que Cristo quer. Preparo para você conseguir explicar, estudo, labuta. E ele diz, mas você deve explicar e falar de modo amável e respeitoso. Então não é só você ter coragem e você ter conhecimento, você precisa ter sabedoria para que nós possamos falar a coisa certa da maneira certa, do modo certo, com respeito, com amor, né? E enxergando no outro um semelhante, uma criatura de Deus, ou no caso até um irmão mesmo em Cristo. Então, falar a coisa certa, da maneira certa, com sabedoria, demonstrando graça, amor e respeito. E ele diz assim, e aí você precisa manter a sua consciência limpa, ter a consciência tranquila de que você tem a direção de Deus, que você se preparou, que você explicou, que você fez isso da maneira certa e você tem a consciência tranquila para descansar na soberania de Deus, com base também num bom testemunho, né? E ele diz para quê? Para que as pessoas quando forem falar mal de você, que elas sejam envergonhadas vendo que vocês vivem de fato corretamente em Cristo. Ou seja,
O servo de Deus precisa ter um bom testemunho, não é só aquilo que você explica e o modo com que você explica, mas envolve também essa consciência limpa diante de Deus e diante das pessoas, que vem de um bom testemunho verdadeiro, né? Alguém que é realmente autêntico diante do Senhor e diante dos homens. Isso é o que eu queria compartilhar com você. Diante de ameaças e calúnias, você precisa se consagrar ao Senhor, não temer aos homens e se manter corajoso, se preparar cada vez mais para explicar, mas explicar de uma maneira certa, com sabedoria, com amor e graça, tendo a sua consciência limpa diante de Deus e acompanhado com um bom testemunho para que as pessoas fiquem envergonhadas ao ver o seu bom procedimento vivendo nas pegadas de Jesus. Tá bom? Essa é a minha breve reflexão. Deus abençoe. Uma boa semana.